Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vídeo um pouquinho atrasado essa semana. Tive alguns contratempos de saúde por conta do frio brabo que tá fazendo por aqui, né, em boa parte do Brasil. É coisa de quem tá ficando velho, né? Mas assim, gente, antes tarde do que nunca, nós vamos conversar sobre um tema que, embora difícil da gente tratar, ele é absolutamente urgente, absolutamente necessário. O tema dessa semana ele não podia ser outro. Então, recentemente o Felca, que é um influenciador bastante conhecido, ele lançou um vídeo bem importante, um vídeo pesado, um vídeo incômodo, mas extremamente corajoso e que está gerando uma discussão enorme. É sobre a questão da adultização, da sexualização e da exploração erótica, né, de crianças e de adolescentes nas redes sociais. O vídeo dele tem o título Adultização. Eu super recomendo que vocês assistam, se vocês ainda não viram, é um vídeo de quase 50 minutos aí. O link eu vou deixar na descrição. Ele jogou luz sobre uma realidade totalmente assustadora e ele apontou um baita elefante na sala do Brasil. E o meu objetivo aqui, né, ao comentar esse vídeo, é ir um pouquinho mais fundo, né, para a gente entender o que está em jogo em relação a essa questão, com relação à saúde mental dos nossos jovens, né, o que está em jogo de forma geral na nossa sociedade. Então, quando a gente fala em adultização do ponto de vista da psiquiatria infantil, a gente está falando de um tipo de roubo de fases do desenvolvimento, tá? A criança, ela precisa de tempo para ser criança, para brincar, para explorar o mundo, né, de uma forma lúdica, que é o jeito dela, aprender a interagir com o mundo, para se desenvolver neurobiologicamente e para desenvolver a identidade dela num ambiente seguro e sem as pressões do mundo adulto. Então, quando ocorre essa aceleração, esse empurrão para a performance, para a exposição na sociedade e através da internet, isso impede que a criança construa ferramentas emocionais para lidar com os desafios da vida que ela vai ter no futuro. É igual você começar a fazer uma casa pela janela ou pelo telhado. Você compromete o alicerce inteiro dessa casa. E qual que é o resultado disso? A gente vê cada vez mais as crianças e os adolescentes precisando de psiquiatra, né? Quadros de ansiedade, com quadros de depressão, com transtornos alimentares, com dismorfia corporal e principalmente com uma confusão enorme sobre quem elas são e qual que é o valor que elas têm, o valor humano que elas têm. Então essa pressão para a criança ser perfeita ou para ter uma performance, ser performática, é esmagadora para a formação mental da criança. Porque a infância, ela é o período onde a gente constrói o eu, né? É o período onde a criança ela aprende a diferenciar o que é dela e o que é do outro. Então, quando essa criança ela é exposta precocemente a um olhar que objetifica ela, transformando essa criança em algo para ser consumido ou até desejado, isso é muito problemático, desejado por adulto, isso desfigura completamente a subjetividade da criança. É como se o brincar, que é a forma, como eu já falei, a forma natural da criança processar o mundo e construir a realidade mental dela, fosse substituído por uma atuação, para uma audiência. E, no caso os casos que o Felca colocou, uma atuação com o corpo, sexualizada. Esse corpo que deveria ser um território de descoberta, um território de prazer próprio, ele vira um espetáculo, ele vira uma ferramenta para atrair like ou até para atrair dinheiro para quem explora essa criança. Então, para entender a gravidade disso, a gente precisa entrar um pouco num tema da psicologia, da psiquiatria, que é o desenvolvimento psicossexual. E por mais que pareça incômodo a gente dizer isso, assim como todas as nossas funções corporais vão se desenvolvendo gradualmente desde quando a gente nasce, a função sexual ela também vai se desenvolvendo desde quando a gente nasce. Então, sexualidade infantil existe.
Só que a gente sabe muito claramente que a sexualidade infantil, ela não é a mesma sexualidade do adulto. A sexualidade infantil, ela vai se manifestando de formas bastante variadas, próprias da criança, e que vão se alterando com o passar do tempo, por meio de pulsões e por meio de fases de desenvolvimento. O próprio Freud ensinou pra gente, né, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é uma obra clássica da psicanálise e da psiquiatria, que tem as fases. Ele fala da fase oral, da fase anal, da fase fálica, da fase de latência, e essa é a fase importante para a conversa que a gente está tendo hoje, e, por fim, da fase genital. Cada fase dessas tem os desafios próprios dela e as conquistas próprias dela no desenvolvimento da identidade da criança e da relação que essa criança tem com o próprio corpo e com os outros. A criança, ela vai descobrindo com o passar do tempo o próprio corpo, as sensações do próprio corpo, vai construindo a imagem corporal dela e vai entendendo os limites e a questão da privacidade também. Na psiquiatria, a gente reconhece a importância de cada etapa do desenvolvimento, tá? Independente de qual teoria que você siga dentro do desenvolvimento mental. Cada etapa ela é importante para o amadurecimento emocional e para a formação da personalidade, incluindo-se a construção de uma relação saudável com a própria sexualidade. Então, quando uma criança ela é explorada e ela é sexualizada, essa sequência natural do desenvolvimento dela é interrompida brutalmente, é completamente distorcida. A criança ela acaba sendo forçada a sentir e a agir de maneiras que o aparelho psíquico dela não está pronto para processar. Então, os limites aí entre o que é público e o que é privado, eles são rompidos. A inocência da criança ela é completamente roubada e a fase da latência, essa fase ela é crucial para o desenvolvimento social e cognitivo, porque nessa fase você não tem nenhuma predominância de pulsão sexual, essa fase ela é completamente atropelada nessas situações. Então, numa fase que a sexualidade ela deveria estar dormente, ela acaba sendo forçada e forçada de uma forma que a criança não está madura ainda para exercer. E as consequências psíquicas disso elas são devastadoras, e elas podem levar a problemas mentais severos e problemas mentais que vão permanecer pela vida inteira dessa pessoa. A gente está falando de transtorno de ansiedade complexo, transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, que pode vir com sintomas dissociativos. A gente está falando de depressão grave, a gente está falando de transtorno alimentar e de transtornos dismórficos, né, relacionados à imagem corporal que você desenvolve durante a vida. A sexualização precoce ela pode levar a uma adolescência promíscua, uma vida adulta promíscua também, com todas as consequências negativas de saúde que isso tem, e essa promiscuidade acontece como uma forma ou dela buscar validação, ou de reviver traumas, ou até, inversamente pode acontecer dessa pessoa ficar completamente avessa, à intimidade, à sexualidade e não conseguir desenvolver um relacionamento pessoal. Então, o desenvolvimento da identidade sexual saudável dessa pessoa fica completamente comprometido e a capacidade de formar relações interpessoais genuínas, seguras, é seriamente prejudicada. A criança ela pode internalizar para dentro dela que o valor que ela tem só está na sexualidade ou na performance sensual dela e não no ser integral que ela é. Então, como a psicóloga lá do vídeo do Felca fala muito bem, a sexualidade, e nos casos hediondos que ele mostra no vídeo, a sexualidade adultizada, ela vira a maneira que a criança usa para se comunicar. Então daí ela pode passar a acreditar que o valor dela está no que ela exibe e não no que ela é de fato. E quem seriam aí os principais agentes da destruição do desenvolvimento sexual da criança? Infelizmente, muitas vezes são os próprios pais e os próprios cuidadores, aqueles que deveriam ser os protetores e os zeladores do desenvolvimento infantil, eles se tornam exploradores. Quais os motivos disso? Então, o mais óbvio é
a busca incessante por dinheiro, por lucro financeiro, por like, por visibilidade, ou por uma fama vazia aí, né? Os pais, eles projetam nos filhos as próprias ambições pessoais deles e as frustrações pessoais deles, transformando a criança num produto, num meio para atingir o fim aí, qualquer fim que seja. Então, essa exploração financeira da imagem da criança, ela é uma forma de abuso, de negligência parental e que fere profundamente a dignidade e a saúde mental do menor. Então, quando esses pais expõem os seus filhos de forma indevida, permitindo ou incentivando a adultização e a sexualização em troca de dinheiro ou de fama, eles estão cometendo uma violência e que por vezes ela passa despercebida por os olhos do público, e às vezes o público quer essa violência, e é uma violência que deixa cicatrizes muito profundas na psique da criança. Então, esses pais, eles estão quebrando o vínculo de confiança mais fundamental, mais básico que existe, que é o da criança em relação aos pais dela. Eles estão ensinando de forma implícita e até explícita que o amor e o cuidado, eles estão condicionados à performance que elas têm diante do público e à exploração da imagem delas. E aí as redes sociais também, que nesse contexto elas funcionam como um amplificador gigantesco desse problema. Então, além da questão da falta da supervisão dos pais quanto à relação dos filhos com a internet, e aqui tem uma outra frase genial, né, da psicóloga que o Felca entrevista no vídeo. A frase é a seguinte: deixar sua criança sozinha na internet é igual deixar sua criança sozinha na Praça da Sé. Vai ter de tudo ali. É genial essa frase, né? Então, existe aqui também, além disso, tem a questão de como as redes sociais funcionam. Isso o Felca também mostra perfeitamente no vídeo dele. Então, as redes sociais, elas funcionam com algoritmos. Esses algoritmos, eles não têm nenhum discernimento ético, né, porque são automáticos. Eles acabam impulsionando os conteúdos para serem vistos que geram engajamento, independentemente desse conteúdo ser prejudicial ou desse conteúdo explorar a imagem das crianças. Então, a busca pela visibilidade, por essa validação rápida, muitas vezes inconsciente, ou por ganância mesmo, ela leva os pais ou os cuidadores a exporem os seus filhos, e aí que mora o perigo. O algoritmo vai impulsionando e a exposição desmedida abre a porta para os predadores, para os pedófilos, que se aproveitam dessa vitrine, né? Alimentam essa exposição toda, eles alimentam esses algoritmos, eles se aproveitam do funcionamento da rede social para saciar os desejos doentios e criminosos deles. Então, a presença desses predadores online aí, ela é alarmante, ela é assustadora. Porque a internet, ela oferece um anonimato, um alcance que facilita a atuação de indivíduos com transtornos de personalidade graves, né, com pedofilia e outros desvios sexuais, outras parafilias, que se aproveitam da vulnerabilidade das crianças e da falta de supervisão. A criança que é exposta desse jeito, ela não aprende o que é adequado e o que não é. E para as vítimas aí o impacto pode ser devastador e leva a uma série aí de problemas de saúde mental gravíssimos que podem perdurar pela vida inteira e que exigem intervenção psiquiátrica e psicoterapêutica especializada e de longo prazo. Então, diante de tudo isso, né, surge a pergunta: o que nós podemos fazer legalmente? Tá? Porque nós estamos lidando com coisas criminosas aqui. Então é crucial a gente saber que a legislação brasileira tem os instrumentos para proteger as crianças e adolescentes. Tá? Só lembrando que eu não sou profissional do direito, então tudo que eu falar sobre isso é para conhecimento geral e não substitui, né, consulta com um advogado ou aí com um especialista legal, com uma pessoa do ramo do direito. Tá? No Brasil a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a ferramenta principal,
e que, em tese, o ECA ele garante o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária da criança, colocando, a criança e o adolescente como sujeito de direitos. Tá? E aí qualquer forma de exploração, sexualização ou exposição indevida da imagem de um menor, especialmente com fins lucrativos ou de audiência, que prejudique o seu desenvolvimento, pode ser enquadrada como violação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses pais que expõem os seus filhos de forma prejudicial, eles podem ser responsabilizados. E isso pode levar a, primeiro, a abertura de procedimento no Conselho Tutelar. Tá? Então, o Conselho Tutelar é o órgão que, em tese, atua na proteção e na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Qualquer denúncia ela pode e deve ser feita ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele pode notificar os pais, advertir os pais, aplicar multas a esses pais e até mesmo encaminhar a criança para um programa de proteção dependendo da gravidade da situação. Tá? O segundo ponto é a ação judicial em si, nesse caso através do Ministério Público. Então, em casos mais graves de exploração ou de abuso, o Ministério Público ele tem o dever de intervir, buscando medidas de proteção para a criança, incluindo afastamento dessa criança do convívio familiar, se ficar provado que o ambiente familiar no qual ela vive é um ambiente de risco. Pode haver também a perda do poder familiar, essa é uma medida extrema, mas é uma medida possível em situações de negligência grave ou de abuso. Tá? E o terceiro é a questão criminal direta, tá? São os crimes de exploração sexual. Então, se essa adultização, se essa sexualização evolui para uma exploração sexual, existem crimes específicos previstos no Código Penal brasileiro e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como exploração sexual de criança e adolescente, produção, venda ou divulgação de material pornográfico envolvendo menores, entre outros crimes, e esses indivíduos, incluindo os pais, que se beneficiam da erotização ou da exploração de crianças, eles podem ser processados criminalmente e eles estão sujeitos à pena de reclusão, cadeia. Tá? Essas denúncias todas elas podem ser feitas também através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou diretamente ao Conselho Tutelar da tua cidade, ao Ministério Público ou à Polícia Civil. É fundamental que se registre essa denúncia e que se dê ao órgão para o qual você está denunciando o máximo de informações possível. Aí inclui os links e os prints da tela, se você tiver essas provas. Tá? Finalizando, gente, como sociedade, a gente tem que urgentemente resgatar a sacralidade, o caráter sagrado da infância. A gente precisa proteger o espaço onde a criança pode ser simplesmente criança, sem a pressão de ser um produto, um objeto de consumo, um objeto de desejo de adulto, inclusive desejo sexual. Isso significa a gente educar os pais e os cuidadores sobre os riscos da exploração online, sobre os limites que são saudáveis da privacidade da criança e sobre os sinais de alerta de abuso. Isso significa também exigir das plataformas digitais mais responsabilidade, mais controle e mais ferramentas para proteger os menores. Infelizmente, a gente vive num país que está preocupado demais com censura de opinião e que se cala vergonhosamente
diante do crime hediondo que está acontecendo, diante dos nossos olhos, da exploração sexual de crianças na internet e em redes sociais comuns e que são abertas a todos. Tá? A rede social que todo mundo tem, inclusive criança. Se os nossos governantes, ou a nossa justiça, ou os nossos órgãos públicos, eles estão mais preocupados em manter os próprios privilégios do que fazer o trabalho que eles têm que fazer, cabe a nós, como sociedade, provocarmos a ação deles e constranger esses órgãos a cumprir o seu dever. Então, o vídeo do Felca, ele é importantíssimo nesse sentido, ele mexe num tremendo de um vespeiro, ele precisa ser visto por todo mundo e o Felca, ele merece todos os cumprimentos, todos os elogios por ele ter se levantado contra essa questão. Inclusive, ele está botando em risco a própria segurança dele. Tá? Tomara que ele tenha aí os meios de proteger a própria vida dele, a própria segurança dele e da família dele. Porque ele teve um ato de coragem que salva vidas e é sobre esse ato que a gente está falando hoje. Se você é pai, se você é mãe, se você é educador, ou se você é só uma pessoa que está preocupado com essa realidade horrorosa, converse sobre isso. Teve contato com algum caso desse? Denuncia, não fica quieto. Busca informação e ajuda a criar um ambiente digital mais seguro para as nossas crianças. Tá? A infância, ela é o alicerce, ela é a fundação, ela é a base do ser humano. Proteger a infância é um ato de amor, de responsabilidade e de sanidade social. Eu espero sinceramente que essa reflexão de hoje, bem longa, tenha sido útil. Deixem os seus comentários, compartilhem as suas opiniões aqui, dá o like se você gostou e se inscreve nesse canal para mais discussões sobre saúde mental. Até a próxima, pessoal.